seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus caríssimos filhos na fé, aqui quem vos fala é o Padre Adriano Bolognani, com a graça de Deus, com a intercessão de Maria Santíssima. Estamos chegando para refletir a palavra do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, 2 de novembro. Hoje a igreja celebra os fiéis defuntos, comemoração dos fiéis defuntos, dia de rezar pelos nossos entes queridos, pelos nossos amados que passaram por esta vida, deram um bom testemunho de fé, de amor e esperança, e a nossa oração é para que eles sejam acolhidos entre os eleitos na glória do reino dos céus. Então não deixe de rezar pelos seus. Hoje é dia sim de visitar os cemitérios, de rezar diante do túmulo dos nossos amados. Hoje é dia da nossa intercessão por aqueles que já foram chamados para a eternidade. Temos que rezar sim, porque muitas vezes é pela nossa oração, é pela nossa intercessão que eles ganham a glória do reino dos céus. E o evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 25, do versículo 31 ao versículo 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. Responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caríssimos filhos na fé, infeliz é o católico, apostólico romano que não pensa na sua morte. Nós escutamos muito por aí: não podemos falar da morte. Não, padre, vira essa boca para lá. Falar de morte, chama a morte para a vida dos nossos amados, chama a morte para a nossa vida. Nós não podemos falar de morte.
Infeliz o católico que não pensa na sua morte. Filhos, nós somos peregrinos neste mundo. Nós não viveremos aqui neste mundo eternamente. Vai chegar a nossa hora. Então, feliz o católico que pensa na hora derradeira. Feliz o católico que pensa na sua morte. Quem não pensa na morte, não pensa no céu. Quem não pensa na morte, esquece da condenação eterna. Quem não pensa na morte, não reflete sobre a morte, não reza pensando na morte, não busca santidade, não busca fidelidade, não, Padre, vamos falar de vida, vamos viver, não vamos falar de morte. Se eu não pensar na minha morte, eu não vou me preparar para o céu. Por isso a igreja, neste dia, reza pelos fiéis defuntos, por aqueles que peregrinaram nesta terra e foram chamados. E aqui, como o Padre sempre ensina, os meus amados, os meus familiares, os meus amigos que morreram, eu não tenho certeza que eles ganharam o céu. Não tenho certeza. Passaram desta vida para a eternidade e entraram no céu direto. Eu não tenho certeza. Pode ter familiares, amigos do Padre no purgatório. Talvez tenha familiares do Padre condenados. Claro. Por isso nós rezamos, nós intercedemos, porque pode ter. Bom, se foi condenado, infelizmente não podemos fazer mais nada. Ganhou a danação eterna. Se está no purgatório, é um passo para o céu. A nossa intercessão ajuda, a nossa prece ajuda a chegar na glória. A questão é, filhos, se a morte vai chegar para nós, nós precisamos todos os dias pensar. Como diz São Francisco na Irmã Morte, porque ela também não avisa. Ela também não avisa o dia e a hora que ela vai chegar. Ela chega de repente. Às vezes, alguns irmãos, alguns filhos, por causa da enfermidade, vai dando sinais. Mas ninguém sabe a hora, o momento e o lugar que ela vai nos alcançar. Por isso eu tenho que acordar do sono que vai me prendendo e me impedindo, muitas vezes, por achar que tenho tempo demais, por achar que eu vou viver muito, e não buscar conversão agora, neste momento. Então, filhos, se sabemos que nós seremos chamados para a eternidade, que um dia nós iremos morrer, alguém vai nos sepultar, alguém vai nos velar, nós temos que vigiar e orar, e estar atentos, porque como Jesus disse aqui no Evangelho, vai chegar a hora do julgamento, e Jesus está falando aqui, não é? Da hora do julgamento, vai separar os cabritos das ovelhas. Os cabritos foram aqueles que não se prepararam, não pensaram na morte, não pensaram na morte. As ovelhas foram aqueles que pensaram, que rezaram e compreenderam: eu não tenho todo o tempo do mundo assim, então eu preciso viver santamente, eu preciso fugir do pecado, da mentira, da falsidade, eu preciso ser uma melhor pessoa a cada dia. Aí Jesus disse: vinde benditos de meu Pai, vocês fizeram o que era necessário, lutaram, estive fome e me deste de comer, frio e me deste o que vestir, eu estava preso e fosse me visitar. Ora, as ovelhas fizeram a vontade do Senhor, colocaram em prática o mandamento, enquanto os cabritos não, de Jesus. Esta parte, vamos comer, vamos beber, vamos festejar. Não vamos falar de morte, porque isso é muito triste, isso atrai a morte para o meio de nós. Não pensar na morte é querer ser condenado. Por isso, temos que estar no meio daqueles que o Senhor irá chamar de benditos, santos. Venham para a glória,
venham para o banquete celeste. Por isso hoje é um dia que a saudade bate no coração de cada um de nós. Porque quem já sepultou um amado, uma amada, sabe da dor que é. Nós sentimos saudades dos nossos amados e muitas saudades. Mas nós cremos na ressurreição, nós cremos na vida eterna. Então hoje, para muitos, é um momento de muita angústia, de muito sofrimento. Digo a vocês, filhos, principalmente a você que neste dia vai se lamentar muito e às vezes até clamar contra Deus, contra a palavra de Deus, contra a igreja por causa da morte do seu amado. É uma mãe que muitas vezes não aceita a morte do filho, é o filho que não aceita a morte da mãe, do pai, é a esposa que não aceita a morte do marido, o marido que não aceita a morte da esposa e por aí vai. Convido a você, filho e filha, vá ao cemitério, reze diante do túmulo do seu amado, da sua amada, seja ele quem for. Não tenha medo de mostrar a sua dor, mas mostre também a sua fé na ressurreição. Nós cremos, a vida não acaba aqui, a vida não termina neste mundo. Existe a ressurreição, existe a vida eterna, e por isso nós rezamos, porque nós não acreditamos que a morte dá a última sentença ou tem a última sentença. Nós acreditamos na vida eterna. Então reze, vai à Santa Missa, reze pelos seus, mesmo sentindo a saudade e o coração angustiado no dia de hoje. Mostre a sua fé, a sua esperança na ressurreição, porque é isso que acreditamos e é isso que nós queremos, depois desta vida, alcançarmos a glória do reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não tenha medo, você também faz parte desta comunhão. Alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me, dentro de vossas chagas escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno defendei-me, na hora da morte chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos os louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, Nossa Senhora da Piedade, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Igreja, viva intensamente o que Jesus